O nosso estudo de hoje é a lição 41 do livro Palavras da Vida Eterna, Se Andarmos na Luz. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. Palavras de João na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado da dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Os maiores objetivos do Evangelho de Jesus aqui na Terra ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, que é buscar essa luz, que a Emmanuel está falando aqui, e amar o próximo como a si mesmo. É claro que o aprendizado do amor ao próximo é o aprendizado mais sublime, é o objetivo principal nosso. Mas a gente não consegue se a gente também não andar na luz, não andar no amar a Deus acima de todas as coisas. É interessante essa colocação, porque o Emmanuel ele vem trabalhar hoje com a gente, em primeiro lugar, né, que a gente precisa, se a gente andar na luz como ele, né, teremos comunhão uns com os outros. Que a gente precisa, o que seria amar a Deus acima de todas as coisas, andar na luz como ele? A gente precisa todo santo dia do exercício da prece, da leitura edificante, e quando fala da prática da caridade, aí sim vai estar envolvendo uma terceira pessoa, aí vai estar no exercício prático mesmo, né? Mas a prece e a leitura edificante depende de cada um de nós. Cada dia desse que a gente está lendo um texto e está procurando comentar, interpretar, buscando aqui também, através da intuição, né, uma ajuda para isso, a gente está reforçando esses conceitos. É claro, não tenham dúvida, né, que a mesma dificuldade nós partilhamos aqui na Terra. Mas a partir do momento que eu fiz essa leitura, essa reflexão, eu saio daqui mais preparado para os reveses de relacionamentos que a gente tem por aqui, né? Todo mundo é assim. A gente, quando começa a ler esse texto, ele vem falar assim para a gente tantas vezes dissensões e compreensões, e uma coisa que dói na gente, né? No segundo parágrafo ele fala assim: consideráveis perdas de tempo e de trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a nossa vida. Isso dói muito na gente. Se a gente fizesse um balanço do quanto tempo a gente perde, né, por conta dessas picuinhas, esses probleminhas de relacionamento uns com os outros. Por isso que a gente, já que está nessa proposta de buscar a luz, buscar andar com ele é a figura do Cristo, para poder sublimar os nossos relacionamentos, aprender a respeitar o próximo, né? Já que a gente está nessa proposta, é bom a gente aproveitar esses exercícios que a vida proporciona, e vem pelo menos 2 aqui que são os mais imediatos. Em primeiro lugar, convívio com parentes difíceis. A gente já nasceu naquela família e está tendo parentes difíceis para conviver. Ali você não vai ter... Você pode até fugir como algumas pessoas fazem, tá? Algumas pessoas fogem. Tem pessoas que eu conheço que falam assim: amigo eu escolho, a família eu não escolhi.
tudo bem. Você está jogando fora um excelente laboratório, né, de trabalho. Porém, tem um laboratório que esse não tem como, a gente precisa dele para subsistência, o ambiente profissional. Então, o ambiente profissional nosso, ele vai proporcionar o convívio com pessoas das mais variados temperamentos, variados caráter, cada um numa etapa diferente de progresso, de evolução, e que vai colocar a gente com esses problemas que ele vem dizendo aqui, que a gente joga fora, perda de tempo. E a gente vai ter dois momentos. Assim, o primeiro momento, que a gente tem que pensar muito nele também, é a gente julgar errado a pessoa. Tá? E um outro, a gente julga certo a pessoa. Mas a partir do julgamento correto, a gente não aproveita a oportunidade também de aprender. São duas coisas. Primeiro, vamos para a primeira etapa. Primeiro, julguei errado. O que o Emmanuel vem falar aqui para a gente? Ele fala, quando a gente não está se movimentando no sol do Evangelho, a gente vai, quando a gente está buscando o tempo todo, a gente vai entender que é infortúnio, onde muitas vezes eu achava que era rebeldia e desespero. Rebeldia e desespero, não, infortúnio é o quê? Pega a gente de surpresa. Aconteceu realmente alguma coisa que atrapalhou aquela pessoa. E a gente vai achar que foi rebeldia dela ou desespero dela. Ou então, chaga da ignorância, falta de conhecimento, onde a gente acha que tem maldade e crime. A pessoa não tem conhecimento e de repente foi interpretado como maldade e crime. Foi prejulgamento, foi o julgamento errado. Aqui a gente julgou antecipadamente, né, e julgou de maneira errada. Mas vai ter vezes que a gente vai julgar de maneira correta mesmo. Aquela pessoa é uma pessoa difícil mesmo. E aí, como é que a gente faz agora? Em primeiro lugar, eu preciso conviver com ela porque eu estou no ambiente profissional. Ponto. Aqui não vai ter como eu fugir dessa situação, porque quando a gente aprender a conviver dessa maneira no ambiente profissional, aí vai ser mais fácil a gente conviver em família, né? Vai mudar aí os exemplos, mas a gente vai, é ser humano. O Emmanuel começa dizendo aqui para a gente, né? Todos nós temos as mesmas necessidades, mesmas esperanças e mesmas necessidades, todo mundo, é ser humano. Mas pelo menos, né, a gente quando chegar agora no ambiente religioso, e até mesmo na nossa família, com os nossos parentes difíceis, a gente vai ter um laboratório diferente. São laboratórios que são importantíssimos para a gente no nosso processo evolutivo. Aí ele diz para a gente aqui, né, que a gente vai reconhecer também que se a gente estivesse vivendo a prova que aquela pessoa está vivendo, provavelmente a gente também não teria escapado da dominação da sombra. Isso aí é com muita frequência. Fulano está mal-humorado hoje. Por quê? Porque ele perdeu alguém querido da família. Aí, se você realmente tiver coragem, porque tem que ter coragem para isso. A gente tem um mecanismo de defesa natural em nós que não deixa a gente sentir a dor nesses momentos, porque é uma dor tão grande. Por exemplo, falou, morreu a mãe de alguém. Aí você já vai fechar os olhos, você não vai conseguir imaginar a sua mãe morrendo, porque a mãe morrer dói muito. Então você só vai, fecha os olhos e tal, e só quando acontecer com você mesmo que você vai saber o que é essa dor. Aí quando isso acontecer, eu vou olhar para a pessoa e falar, é mesmo, quando aconteceu comigo, me lembro que eu fiquei também desmotivado, eu fiquei amargurado durante tanto tempo. Então, esse tipo de comportamento e reação dele, eu tenho que aprender que é normal, né? Cada um reage de uma maneira. Ou então reagiria até de maneira pior, né? A gente começa a ter essa coisa da empatia, se colocar no lugar da pessoa. Então, fazendo o juízo equivocado, se colocando no lugar da pessoa, né? Até mesmo fazendo o juízo correto, mas procurando aprender, ele vai dizendo que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela. Como é que a gente faz para andar nela? Tem que ser um exercício diário. E é difícil, é complicado, né? A gente saber calar no momento para que a palavra vai acabar complicando mais ainda. A gente saber só entrar agora para poder ajudar. Eu só vou interferir se for para ajudar. Muitas das vezes a gente ajuda mais calado e fazendo a nossa oração também. Mas, sem dúvida nenhuma, Emmanuel tocou num assunto que é dos mais importantes, né? O convívio com o próximo. A nossa luta para aprender a amar e respeitar o próximo. Como é que a gente vai conseguir? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.